Eu sou o Castilho, eu sou CEO e roteirista da La Casa de la Madre. Eu sou o Jorge Brigilati, eu sou diretor de cena há mais ou menos 6 ou 7 anos, acho que 7 anos. A gente trabalha com marcas, ajuda as marcas a contarem suas histórias e a gente também tem alguns projetos autorais onde a gente conta as nossas histórias. Vim para São Paulo como diretor de arte, trabalhei em agência de publicidade no total por uns 8 anos, 8, 9 anos, entre designer e diretor de arte. Hoje eu dirijo filmes publicitários, basicamente, e também já estreiei agora como cineasta, de verdade, fazendo uma série. Acabei de entregar uma série pra GNT, estou entregando, na verdade. Estou produzindo, finalizando um longa-metragem, que já vem há um tempo aí, se estendendo, mas finalmente ele vai estar sendo produzido. E tem uma gata chamada Polaroid. Vou contar uma história que ninguém sabe. Como eu descobri a minha veia empreendedora e aí acabei caindo no meu lado criativo. Lá para o começo da internet, eu e um amigo meu resolvemos que seríamos os barões da internet, criando um site pornô de garotas que fazem seus serviços e, enfim, coisa de 14, 15 anos de idade. Moleque queria mais ver mulherada pelada de graça do que qualquer outra coisa. Enfim, qualquer coisa você não precisa colocar essa parte. Aí eu precisava arrumar, só que assim, qual foi o problema? Eu não sabia programar, então eu entrei numa empresa de internet para ser programador. Só que assim, eu era estagiário, tinha 15 anos, o cara falou, beleza, quer aprender a programar? Então vai empacotar uns CDs. Isso foi no ano 2000. Aí eu fiquei empacotando uns CDs que era de vestibular 2000, vestibular 99, repaginado para 2000, porque encalhou no ano anterior. Aí fiquei, 3 meses trabalhando lá na linha de produção, metendo estilete, colocando. Depois de uns meses, uns 2 meses, já de saco cheio da minha vida de programador sem ser programador, ele me colocou lá em cima. Só que aí eu não tinha computador, tinha que ficar do lado lá dos programadores, esperar quando eles iam no banheiro ou quando eles se atrasavam, e eu começava a mexer em HTML e tal. Como não tinha ninguém, era uma empresa muito pequena, eu tinha que fazer meio que tudo também. Então eu recortava o site e aí comecei a montar no Photoshop. Aí o cara falou, você tem talento aí para Photoshop, né? Você não quer trabalhar com isso? Eu virei meio que o webmaster, que era um cara que manjava de tudo ao mesmo tempo, né? E fiquei lá uns 2 anos, depois aí no meio do caminho eu queria ser jornalista. Só que lá eu conheci 2 jornalistas e elas já estavam exercendo profissão e tinham experiência por grandes jornais. E lá elas jogaram a real, falaram que era um puta negócio vendido, um mercado que você não tem voz, que quem tem voz é o editor, e enfim, etc. Aí eu já me desiludi, porque eu queria meio que dizer a verdade para o mundo precisa saber, você é um jornalista de guerra, investigativo. Já tinha esquecido o lance do site pornô, foi só a fagulha inicial que me fez fazer o movimento. Aí eu vi que o negócio era realmente comunicação. Só que aí eu pensei, bom, se é para ser vendido, então vou ser oficialmente vendido, vou ser publicitário, porque pelo menos está alinhado, não estou enganando ninguém, ou pelo menos estou enganando menos. Aí depois você descobre que dá para manipular a cabeça das pessoas e no fim você está enganando todo mundo. Mas o importante é que eu não estaria me enganando. Na verdade, assim, eu vim de uma família bem humilde, bem pobre, morava na favela. Tive contato com design aos 15 anos de idade, onde eu fui fazer um curso na época de Photoshop, de Illustrator, um monte de coisa. Depois me interessei muito, comecei a estudar muito em casa. O curso era só sobre ferramentas, mas eu comecei a estudar muito o background e a parte teórica do design. E dali passaram-se, eu acho que uns 10 meses, eu comecei a dar aula nesse curso. E ali eu também professor, criei um projeto que o objetivo era integrar as ferramentas todas e contar um pouquinho do design, ensinar os alunos como realmente usar aquelas porra toda ali, que era um monte de coisa e ninguém sabia. As pessoas sabiam que o Photoshop serviu para editar uma foto, na época o Fireworks para fazer um GIF, mas ninguém sabia integrar eles e montar, por exemplo, um site. Então, desde então, eu me interessei muito pelo digital. Meu primeiro contato, na verdade, foi aos 15 anos na escola com HTML. O HTML estava surgindo, estava começando a programar, e depois eu fui para estudar design. Passou que dei aula desse curso, alguns professores me chamaram, inclusive, na época, para abrir uma agência com ele, para começar a montar o website. E acabei que ia para lá, eu tinha 16 anos, e assim, eu estava dando aula lá no curso com 16 anos, mentindo minha idade.
para ninguém descobrir que eu era mais novo do que eles, que isso seria um problema. Foi um problema. Eu comecei muito cedo, inclusive. Na verdade, as pessoas tinham tendência a não acreditar na minha idade. Quando eu cheguei em São Paulo, eu falava que tinha 19, eu estava na UMAP, que é a maior agência de publicidade da América Latina. Na época era a mais premiada. Não acreditavam que eu tinha 19 anos. Tipo, não, deve ter uns 20 e poucos. Então cansava de ficar, tá, quantos anos você acha que eu tenho? Você deve ter uns 25. Então tá bom, tem 25, pra você tem 25. Para outros eu tinha 23, então acho que durante uns 4 anos eu fiz 23 anos toda vez, porque se eu mostrasse a RG as pessoas acreditavam que eu tinha falsificado. Então eu pensei, eu vou fazer publicidade, faculdade de publicidade, para entender os mecanismos do sistema e depois jogar o sistema contra ele mesmo. E aí eu me enfiei na publicidade, fiquei 12 anos, fui trabalhando em várias agências pequenas, assistente de arte, aquelas agências mó várzea que fazia material médico de sei lá o quê. E tipo, o dono, na verdade, pegava umas permutas pra ele. E era meio frustrante, porque todo jovem, assim, se sente um gênio não descoberto pela humanidade, né? Falando aí dos meus 16 anos. Aí eu saí e fui abrir a minha, que chamava Saturday Comunicação. Abri com uns brothers da faculdade. Só que a gente só pensou em ter uma recepcionista de novo, né? Moleque é foda. Hormônios interferindo e fazem as pessoas terem decisões erradas. Não deu nada certo, cada um foi seguir seu caminho. Depois um dos caras virou advogado e um outro virou um publicitário fodão aí, mundo afora. Eu passei na Casper Libero e entrei na agência Clique ali, um olheiro foi lá na faculdade, ver portfólio, viu uns banners muito toscos. O cara conseguiu ver algum talento naquela merda. E ele até falou, mano, eu não sei como que eu vi, porque depois de um tempo eu consegui desenvolver alguma estética, alguma noção da vida. E aí ele abriu o jogo e falou, velho, uma merda o seu portfólio, não sei como que eu te escolhi. Vai ver que ele queria aliciar menores e tal. E aí eu fiquei 1 ano e pouco na Clique, me ferrando, lá na Era de Ouro, 2003, que foi assim, a agência, o sonho. Meu sonho era trabalhar lá, porque como todo webmaster, a Clique como uma agência digital, a maior agência digital, acho que era do mundo na época, pra mim era assim, um dia eu vou chegar lá e vou trabalhar lá. Aí eu já fui trabalhar lá, claro, como estagiário, mas já foi tipo um sonho riscado. Na prática, os sonhos são muito menos românticos, né? Então eu trabalhei pra caramba e foi ótimo, porque eu aprendi muito. Aprendi a nadar no oceano pra depois nadar numa piscina. Fui passando como assistente de arte e cheguei depois na Macan. Eu comecei meu primeiro emprego grande mesmo foi como diretor de arte no Shoptime, que era do grupo Americanos.com, Submarino. Eu posso dizer que eu tive uma carreira meteórica no meio da agência de publicidade, porque eu pulei muito de galho em galho, eu fui crescendo, todas as vezes eu fui crescendo bastante e começava a ser muito requisitado, até vim para São Paulo. Quando a UMAP me chamou, eu fiquei na UMAP durante 1 ano e meio, até depois ir para Cubo como diretor de arte. Dali eu acabei indo para JWT, para Thompson, como diretor de arte também. Dali eu pulei e fui para a W Macan. Minha média nas agências sempre foi 1 ano, 1 ano e meio, eu enchi o saco, falava, cara, não quero mais estar aqui trabalhando com esses clientes, e acabava saindo. E gradativamente também ia crescer, ia visando ganhar mais, né, óbvio. E dali eu saí da Thompson, fui para a W Macan. Onde eu fiz uma transição de carreira ali, comecei a gostar do motion, fazer motion design de sites e hot sites e tal, e aí eles falaram, pô, faz aí. Só que eu gostava de dar ideia. Eu me tornei diretor de arte, mas eu era muito ruim nisso. Mas eu sobrevivia à base das minhas ideias e aí eu virei motion designer, achava muito legal, só que era muito ruim, porque eu era o último a sair. O meu trabalho fazia diferença no resultado da campanha, da peça e tudo, as firulas, né? Mas ninguém olhava, então na hora das glórias e tal, tipo, foda-se quem foi o motion designer. Também fiquei meio frustrado porque eu comecei a sair um pouco dessa parte de criar. Aí eu fiz uma viagem para Machu Picchu e no meio do caminho, meu primeiro mochilão, sozinho e tal, acho que eu tinha 22, 23 anos. E aí lá eu vi que eu queria ser redator, né? Que eu vi que eu queria ser redator. É que eu vi que seria muito mais fácil, porque eu achava que era uma profissão muito picareta. Você só precisava fazer um título ou falar umas coisas engraçadas e beleza, já passou, vai pra casa, sabe? E de fato, aí eu voltei, quis me tornar redator, mas eu teria que voltar algumas casinhas e eu não quis ficar na Macan. Até tive a oportunidade, e aí eu fui para uma agência que um amigo estava abrindo, que chamava 4Play, que já tinha sido uma produtora de sites pornôs, que eu trabalhei durante 3 dias da minha vida, e acabei saindo para ir
acho que para Clique, inclusive, ou para qualquer outra. Somando, eu tive uns 17, 18 empregos, aí eu parei de contar. Então eu tô meio que indo para os highlights. Daí eu falei, beleza, vou ser redator. Encarei toda a resistência dos então redatores ali da empresa. Teve muita ajuda, mas teve assim, tipo, mano, quem é esse cara? O cara nunca escreveu. E de fato tem aquele período que você tem que perder o cabaço, tem que praticar, que você enrosca em coisas básicas, mas fui, né? Sabia que isso seria uma coisa transitória. Eu tava estudando, esqueci de mencionar, que quando terminei a faculdade, eu comecei a estudar, fiz um curso de teatro que durou 6 meses a 1 ano. Quando eu vi que tinha que decorar fala, eu desencanei, porque eu tenho dificuldades com isso, mas eu gostei da parte de interpretar, de construir personagem, e isso me encantou. E aí eu resgatei uma coisa de quando eu era criança, assim, que eu assistia filmes e falava, nossa, um dia eu quero fazer um filme tipo esse. Aí foi quando eu comecei a estudar cinema, roteiro, tudo que era curso, livro, maqui, workshop, gastava grana em viagem e em curso de roteiro. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim. Claro que se eu tivesse tido um derrame naquela época, ferrou, porque eu não tinha juntado R$1, né? Que hoje eu ainda tenho juntado. Daí, no meio do caminho, foi me dando uma crise de identidade e eu queria ser roteirista. Eu fui fazendo freelei muito com a Blues Filmes, que são os caras lá que fazem o canal Pipocando, e eles estavam muito no começo. O Bruno e o Samuel, eles me deram uma oportunidade, assim, eles piravam nas merdas que eu falava. Então eu saía da agência de noite, tipo 10 da noite, ia pra produtora, pra Blues, e ficava lá, ou trocando ideia, falando merda, dormia lá com a Beba, a cachorra deles, e era muito divertido. Aí a gente começou a criar sketches, eu fiz uns freelas pra Sky, de roteiro, um programa infantil, inclusive com a Nanda, que era uma apresentadora, hoje ela é nossa estagiária, ela era de menor, agora é de maior. Isso tô falando de 2012. Aí eu comecei a fazer esses roteiros, eu vi que era muito divertido e comecei a ganhar uma grana. Aí chegou um tempo que eu tava eu me frustrei com o trabalho que eu fiz, que era um filme de branded content com uma puta linguagem de cinema que foi concebida e se tornou uma propagandinha, assim, em termos de linguagem, de resultado final. Isso fez com que eu decidisse pular para ser roteirista. Antes disso, 3 meses antes, eu tinha conhecido o Jorge, que hoje é o meu sócio. Eu comecei a estudar cinema enquanto estava lá. E ali eu comecei a me interessar por cinema. Fiz um curso na época, 16mm, na IC. Estava começando a ficar muito saco cheio de agências de publicidade, já não estava muito feliz. Eu comecei a me interessar muito por cinema. Foi nesse meio tempo, inclusive, que eu conheci o Castilho, um amigo meu apresentou. Era o dupla dele, trabalhavam na Yang. O Jorge, que eu tinha trabalhado com foi o Rezec, a gente se conheceu na UMAP. O Jorge está estudando cinema, diretor, vocês deviam se conhecer, você quer fazer roteiro. Então eu e o Castilho a gente acabou se encontrando, legal, vamos conversar, vamos trocar ideias sobre, né, vamos fazer um curta junto. A gente chegou a pegar o carro do Castilho na época, fomos lá pra casa do caralho, longe pra cacete, 2h30 dirigindo, pra ir, porque era um curta sobre uma avó que ia fazer aniversário, que eu nem lembro direito o que é. Eu tava sem dupla de criação por um tempo, e o meu chefe falou, chama alguém pra duplar com você. Aí eu tinha acabado de conhecer o Jorge, que estava estudando cinema do lado da fotografia e do lado da direção. Aí a gente se juntou e falou, caramba, vamos criar junto, vamos fazer. A gente chegou a fazer uns 2 jobs juntos. Na Macan eu tava meio de saco cheio, eu queria sair, tava me preparando para ir para Irlanda, tava pronto para pedir demissão. Acabou que veio um convite do Castilho, você não quer vir aqui duplar comigo, ser meu dupla, e de quebra você vai ser head de design aqui da Yang, da parte digital de lá? Não, tô indo viajar, obrigado e tal. Pô, mas pensa bem e tal. Por quanto você viria? Falei, uma grana alta lá. Falei, pronto, vou dispensar o cara com elegância porque eles não vão ter dinheiro pra me pagar. Falei, o Castilho falou, vai ser meio difícil essa grana de fato. Acabou que passou uma semana, voltei a arrumar minhas malas. Ele falou, então, rolou aquela grana lá. Vem aqui conversar. Eu falei, puta, fudeu. E aí fui pra lá, acabei que eu falei, cara, dá pra esperar a Irlanda pela grana que eu vou ganhar aqui, vou ficar um tempo. Ainda seria um crescimento. Fiquei lá, encontrei o Castilho, acabou que passou 3 meses, o Castilho pediu demissão, porque ele não aguentava mais, me deixou lá. E a gente chegou a um job que era fazer uma série. Ela chamava Cardápio da Conquista, pra GE. Criamos uma série, cada um tinha uns 2 minutos, eram 5 episódios, que era pra contar sobre... eu lembro que era legal, pratos que você ensinava, por exemplo, uma macarronada. Vou botar macarronada, vou dar o nome de Fernanda, porque foi com ela que eu conquistei a Fernanda quando eu cozinhei em casa. Só que aí o que aconteceu? Na época, o VP, o dono da agência presente, tinha vendido para o cliente que ia fazer essa série com R$20 mil.
uma série de 5 episódios para uma marca. E tínhamos um produtor interno. O produtor falou assim, não dá, não consigo. Eu não entendia nada de orçamento. Eu falei, como não dá? 20 mil não dá para fazer? Não dá, ele aqui. Olha, me mostrou linha a linha. Aí eu falei, o job vai cair então. Mas aí, para não cair, eu falei, faz o seguinte, tira o diretor de fotografia, eu fotografo o filme. Ah, sério? Você fotografa? Sim, acabei de fazer um curso, fotografia em película, muito mais complexo do que isso eu posso fazer. Acabaram que me entucharam a direção, a foto. E foi eu lá, dia 11 de fevereiro, não lembro o ano, talvez 2011, porque foi no dia do meu aniversário. Fui um sábado, fui filmar. Foi um puta dia legal pra caramba, eu tava muito feliz, eu tava muito excitado com aquilo tudo. Ficou muito melhor do que muito diretor hoje e faz. E chegou na segunda-feira, minha cabeça tinha ficado dentro do set, eu não conseguia mais sentar ali e voltar a ser diretor de arte, abrir o Photoshop, fazer site, pensar em campanha. Para mim era aquilo tudo muito pequeno diante da novidade que eu tinha. Eu estava exatamente deslumbrado que nem uma criança quando ganha um videogame, sabe? Um brinquedo muito foda. Então para mim aquilo não fazia mais sentido. Minha postura na agência começou a mudar. Literalmente, porque eu comecei a sentar assim na cadeira. Não é? Tipo, de preguiça. Meus chefes perceberam, me chamaram pra conversar, perguntaram o que estava acontecendo. Eu falei, cara, papo de homem, eu tô te atrapalhando e você tá me atrapalhando. Desde aquele dia que a gente foi pro set, minha cabeça tá lá, com o tripé, com as luzes, tudo mais, eu não consigo estar aqui. E o Castilho já tinha saído, nesse dia acabou que eu virei pra ele, falei pra ele, e aí, La Casa La Madre, 50-50, vai. Tipo, beleza, vamos aí, vamos fazer do nosso jeito. Esse mercado tá uma bosta. Com a maior pretensão e inocência ao mesmo tempo. Mas foi graças a isso que a gente começou a dar... A gente falou, não, beleza, já existia... Ele já tinha pensado no nome, o logo, mó bonito. Falei, nossa, que bom, porque já tirou isso da frente. Muitas empresas empacam só na escolha do nome, né? Aí a gente começou como La Casa de la Madre, mas nunca tinha feito nada. Então a gente mostrava os nossos portfólios pessoais, até para os brothers que a gente foi conhecendo, que foram os primeiros que a gente bateu na porta, os caras do mercado. Ah, e aí, olha aqui, agora a gente está numa produtora de filme. Pô, que legal, o que vocês fizeram? Nada. E a gente usava o nosso portfólio pessoal. Ah, legal, mas isso aí quem que produziu? Ah, a Conspiração, a Bossa, o Al2, sei lá o quê, enfim, as produtoras que tinham feito aquilo. A gente não tinha nenhuma prova de que a gente sabia fazer o que estava falando. E de fato a gente começou a fazer videocase, não videocase, mas captação. A gente nunca fez videocase. Nos orgulhamos de ser uma produtora que começamos sem fazer videocase, continuamos sem fazer videocase. Mas a gente filmava muita ação e tentava dar um ar documental, porque logo de cara a gente teve essa sacada de que a gente queria conciliar o contar histórias com fazer publicidade. Simplesmente pelo fato de que é muito mais divertido você contar uma história e ainda ganhar dinheiro. Claro que a gente sempre usa um discurso mais elaborado quando a gente vai falar com o mercado, mas a fagulha foi essa, vamos achar empresas para bancarem as nossas brisas. E claro que o caminho foi muito mais frustrante, porque no fim a proporção de trabalhos legais que a gente acaba fazendo é tipo 10-1 ou 100-1 às vezes. Mas começou a se firmar e pegar portfólio e fazer, e falava que tinha custado X, tipo, nossa, que legal esse vídeo que vocês fizeram, quanto custou? Não tinha custado nada, a gente fez de graça, mas aí a gente falava, custou 10 mil, aí, nossa, não, tá bom. Esse custou 20, 50, e na verdade a gente estava cobrando quase nada. Como ainda é hoje em dia, só mudam um pouco as proporções. Mas a gente sempre tentou imprimir uma qualidade, um diferencial de contar alguma história, mesmo que fossem narrativas tradicionais, então trazer um pouco da linguagem do cinema, que foi tudo que a gente estudou, para o mundo da publicidade e fazer esses mundos se conversarem. E aí tô aqui hoje falando com você. Basicamente foi essa minha jornada, você pode cortar e falar, meu nome é André e eu tô aqui. Vimeo é basicamente uma referência porque geralmente eu faço Vimeo Night em casa. Eu sento no sofá, ligo na Apple TV, fico assistindo, fico tomando vinho, fico bêbado, fico gritando, filha da puta, olha que foda essa porra, não sei o quê. Às vezes fica bêbado demais, no dia seguinte você nem lembra do vídeo, mas você lembra que aquilo te emocionou muito. Mas basicamente a minha referência. Fora que, por mais que eu saiba bastante coisa, eu estou sempre praticando. Então, experimentando linguagem dentro dos filmes, e eu estou sempre estudando. Eu gosto muito de ver esse vídeo essays e vídeos
tutoriais mesmo de técnicas de como fazer coisas, além de making off. Então, eu me alimento muito com isso. Eu não me alimento muito de, por exemplo, por muito tempo eu achava que isso seria um problema, para fazer não tem que ver os clássicos. Eu odeio, não é que eu odeio, eu tenho preguiça. Odeio a palavra ruim, eu tenho preguiça dos filmes. Porque eu gosto da linguagem que se estabeleceu hoje, né, a linguagem mais jovem e tudo mais, e eu gosto disso. Óbvio que quando você precisa recorrer a determinadas atuações, você acaba recorrendo aos antigos, mas tem um pouco de preguiça dos clássicos. Prefiro ver as coisas mais curtas hoje em dia e consumir desse jeito. O meu processo criativo vem do caos, da falta de prazo, e isso é uma coisa real. Eu preciso me enfiar em projetos que tenham prazo. Então, eu acabei de erguer praticamente uma bíblia de uma série em uma semana, sendo que não existia nem a ideia da série. Só que como tinha um prazo para apresentar para a pessoa, a gente não podia perder a oportunidade, a gente criou tudo. Enquanto que tem longa-metragem aí que está filmado, mas a gente não termina porque não tem prazo para dar. Então isso é fundamental. Mesmo dentro, aí o que eu pego? Eu divido esse prazo em prazos menores, né? Então, por exemplo, tá bom, agora eu tenho 5 minutos para pensar em 20 ideias de sinopse. E aí eu começo a destrinchar e fazer sem apego às ideias. Então é um processo, né? Claro, antes disso eu ainda insisto em ficar no meu ócio criativo, aí eu fico enrolando, eu como 10 vezes mais do que o meu organismo precisa, daí eu começo a entrar em desespero. A única coisa que eu não faço é olhar referências dentro daquele universo que eu vou trabalhar. Então, eu nunca olhei anuário de criação para criar uma campanha, por exemplo, porque isso eu sabia que ia me condicionar a fazer o mesmo formato, talvez repaginado, mas eu não criaria alguma coisa original. Então é sempre no susto. Acho que eu trouxe isso do teatro, da coisa do improviso, e eu vejo que a nossa criatividade ela mora num lampejo de 1 milissegundo. Se você se força a trazer esse lampejo à tona, a se permitir ignorar o julgamento, o senso de ridículo que a gente tem quando a gente vai pensar numa ideia, por exemplo, num brainstorm. É muito opressor o ambiente, porque tem o diretor de criação, tem os caras que já são mega renomados, e você tá ali dividindo sala com eles, você fica com medo de falar merda. Só que se você não fala merda, não vem a ideia, porque às vezes você precisa de umas 5 merdas, ou 20, ou 50, para você achar depois, você achar o diamante ali. É bem um processo de peneira de diamante, mas você precisa puxar para a peneira. Essa ideia de que a grande ideia vem e você fala, nossa, tive uma grande ideia, para mim, acho que nunca aconteceu. Sempre veio sem pretensão, no meio de uma lista de ideias ruins, e aí, ou não ruins, mas talvez não tão trabalhadas, e aí eu, isso daqui tem futuro. Aí sim, com o seu senso crítico, você coloca e acha a ideia. Mas as minhas referências vêm muito da vida, assim, de coisas da minha família, então tem muita coisa autobiográfica em qualquer coisa que eu faça, assim, mesmo que seja um personagem, que seja um pé de alface, tem alguma coisa freudiana ali no meio, porque são coisas que eu vivi. Eu preciso sentir, me colocar na pele desses personagens. Então, uma coisa que eu faço como um processo de vida, que acaba desembocando no criativo, é testar personagens e versões de mim mesmo. Tipo, ir num lugar que ninguém te conhece e ser uma pessoa diferente do que você é. Não um psicopata assassino que mata pessoas. Não cheguei a isso ainda. Tento agir dentro da ética aí, dos valores primordiais do que é ser um ser humano. O roteiro que chegou, ele entra pra mim, pra minha coordenadora. Eu digo mais ou menos como que eu quero fazer. Ela já tem as ideias dela também de como que a gente pode viabilizar. Que existe a questão lucro da produtora versus o filme em si, o quanto que ele vale. Então a gente equilibra isso. Primeiro eu dou a minha visão. Preciso de um móvel, preciso de um drone, preciso de um câmera car. Vamos precisar de 3 locações. Pensei em 20 figurantes. Esse é o primeiro momento, que é o orçamento. Então a gente pega, monta, empacota, fica uns 7 meses aí em cima, enrolando junto com a agência e o cliente para aprovar. Isso quando não tem tratamento, né? Que geralmente me pedem tratamento. Então tem que olhar o roteiro, analisar o que eu quero fazer, pegar minhas referências, minhas pesquisas, enviar para ele junto com o orçamento,
para eles visualizarem o que eu tô visualizando. E dali, depois de aprovado, a gente entra no trabalho de pré-normal. Agora, quando a gente recebe um briefing, que é o mais legal, geralmente a gente senta junto, eu e o Castilho, e a gente, como eu tenho um conhecimento de produção e eu sei bastante eu sei montar um orçamento inteiro do início ao fim, já consegue juntos, ele pensar numa ideia, putz, vamos fazer desse jeito? Ah, desse jeito não dá porque isso aqui é caro. Não. E se a gente botar um trem? Não, um trem não vai dar, tem que dar botar uma bicicleta. Não dá, não, porque aí são 3 diários, precisa disso. Então a gente se junta, pensa numa ideia geral, todo. Às vezes ele acaba pensando numa ideia também, já traz, e vice-versa. E eu contribuo, às vezes, com a parte visual bastante já nessa parte. Enfim, como uma dupla mesmo trabalha, criando. E ali, em paralelo, a gente está trabalhando com a produção executiva também, que ela tem o objetivo de balizar. Isso aqui dá, isso aqui não dá, vamos fazer assim, preciso de 3 diários. Para não chegar lá na frente e acontecer a mesma coisa que acontece na agência. Você cria, sem saber um budget, quando vem para a produtora, você fala, cara, não dá para fazer com 500 de dinheiros, isso custa 10 milhões de dinheiros, é o que mais acontece. Então por isso que acaba saindo muito filme ruim, muita gente frustrada porque o jogo não vai para frente e um monte de Frankenstein. Então quando a gente pega, a gente cria juntos e acaba, dependendo do que a gente combina com a agência, a gente acaba roteirizando, leva 1 ou 2 roteiros que a gente acredita. Só que a maioria das vezes é um. A gente fala, cara, esse aqui é o roteiro que a gente acredita, vamos trabalhar nele, lapida ele muito bem, como está acontecendo agora num processo com a agência, e apresenta junto do orçamento, e aí depois a gente entra em pré-produção também. Bom, a gente está sempre inventando história, sarna para se coçar, então as ideias surgem daqui, então tipo, já sei, agora a gente podia criar uma metodologia, legal, então o que é, no que consiste, aí a gente começa a escrever, desenhar, não sei o que, então vou chegar numa empresa, vou oferecer isso, aí você oferece, aí tipo, marcam a reunião, aí você nem tem aquilo, aí você tem que desenvolver para a reunião, então de novo, deadline. Já muitas vezes a gente tem uma grande ideia que vai ajudar você a vender mais shampoo para a Copa do Mundo. Nossa, quero ouvir, como assim? O que vocês vão fazer? Aí marca a reunião, aí a gente, agora ferrou, a gente tem que ter uma grande ideia para vender shampoo na Copa, contando uma história. Isso força a gente a pensar. Acho que isso vem também de uma confiança de que a ideia vem. Só que como é dentro de um caos, a gente precisa começar a bater o desespero e fazer acontecer. Então sempre é batata, assim, na última noite a gente vira madrugada, tipo, essa madrugada eu virei terminando a Bíblia da série que vai ser apresentada hoje. Muitas vezes vem da necessidade do cliente ou da agência, já vem um roteiro, e aí vem dentro das propostas. Então o Jorge também, como diretor principal aqui da casa, ele vai e sugere, no meio do caminho ele faz um tratamento, aí ele já pensa, a gente pode usar essa estética. Aí sim entram as referências para embasar também aquilo que ele está querendo, e aí é oferecido. Mas muitas vezes o cliente também não sabe o que quer. Então cabe a nós, e as coisas mais legais surgem assim, quando a gente tem a proatividade. O mais difícil, na verdade, é chegar nos caras usando falando de interface, assim, usando uma interface que o cara fale, não é um louco que está me oferecendo qualquer coisa e vai colocar Anthrax na minha água quando eu chegar aqui na sala de reunião. Então, o mais difícil é marcar as reuniões e se fazer ser ouvido. Depois, para ter a ideia e assim, surpreender os caras, não é tão difícil. A galera está muito acostumada a seguir cartilhas. E a criatividade, ela faz links de coisas nada a ver. E eu acho que, sei lá, como o cérebro do criativo funciona diferente, é como se fosse um prisma. Então as informações, mesmo que eu leia um livro sobre marketing, ele vai misturar com um RPG, game, não sei o que, um negócio que eu assisti, Gumball ontem, o irmão do Jorel, sei lá, as minhas referências diárias aí, e pum, vira um arco-íris, e aí eu embalo isso num produto, aí vem a visão do empresário e oferece como sendo algo inovador. E se for feito assim do jeito que a gente acredita, porque aí tem esse desafio, fazer aquilo que foi concebido ser o produto final. E aí você tem que passar por todas as burocracias do sistema, hackear o sistema, assim, violar a Matrix, para tentar fazer aquilo acontecer. Muitas vezes tem que comprar briga, enfim, ser visto como, o cara é o artista, ninguém rela nele. Mas na verdade a gente defende aquela nossa visão, porque foi isso que o cara comprou, no fim das contas. E quando vai no resultado final, o cara vai me cobrar. Pô, você me vendeu um negócio e aquilo não performou bem, ou aquilo lá foi irrelevante numa premiação. Que acontece muito. É nosso papel de criativo defender e não ficar pensando, meu Deus, vou perder o cliente, vou perder o emprego, vou não sei o quê. Tipo, foda-se. O medo é um dos maiores assassinos da criatividade.
Cara, tem dois. Um que mais me marcou foi um videoclipe que eu gravei chamado Lia, que eu filmei em Lisboa. Eu tinha ganhado o Young Lions, fui pra França, da França peguei minha mochila, fui pra lá, encontrei um fotógrafo amigo meu que mora lá, filmamos um clipe. Por que ele é legal? Primeiro, pra mim, porque foi a primeira coisa que eu escrevi, foi uma pira e fala muito sobre o meu estado emocional na época. Se assistir depois vai ver que eu era louco, mas não é isso, é um pouquinho mais a fundo. Mas era assim, falando não um estado emocional, mas falava muito do meu momento. E eu consegui escrever e colocar aquilo ali, e o legal foi que eu já estava como um diretor estabelecido, tinha acabado de ganhar um prêmio como os jovens, 26 anos, diretor mais talentoso do ano. Já tinha uma estrutura em volta de mim para poder produzir as coisas, mas eu voltei pro início como filmmaker. Alugamos 2 scooters, eu aluguei uma scooter porque ele já tinha uma, e ficamos rodando Lisboa para procurar lâmpada, para procurar locação, e eu que fiz a ordem do dia, eu fui meu assistente de direção para nunca mais ser. A gente produziu, a gente botou a mão, exatamente como um filmmaker, foram 9 dias de produção, de ralação mesmo. Isso foi muito bom, e aquilo para mim serviu muito para estabelecer, aquilo ali é minha âncora, é meu farol. Para quando eu vejo que eu estou me desviando muito da parte criativa, de precisando, tendo uma necessidade muito grande de coisas para poder produzir, eu volto, putz, mas há muito tempo atrás você tinha menos recursos, você sabia bem menos e você fez isso. E é teu filme favorito. Então, aquilo sempre me volta para minha realidade, porque você tem uma tendência muito fácil de, eu quero fazer determinada coisa, mas eu preciso de uma câmera assim, eu preciso de um móvel, vou precisar de uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4, mas aí quem vai ver a locação é uma coisa que vai dizendo porque você fica mal acostumado. Tudo que você faz tem alguém para fazer. As pessoas você não paga. Então, seus projetos pessoais vão ficando, parece que mais difíceis de serem feitos. Mas não é. É que você que acha que você precisa assim. Você vai inventando desculpas para não fazer. Agora, quando você fala de projetos da produtora, esse sem dúvida foi o projeto que a gente fez para a TAM. A gente levou para a Latam a proposta de criar um núcleo de dramaturgia, e os caras gostaram, assim, a ideia amadureceu lá dentro. Foi muito importante essa cumplicidade do cara, do inside man, para vender para todo mundo lá dentro, para toda a estrutura hierárquica que tem, com a cultura de cada um e tudo. E aí eles apostaram e falaram, vamos fazer um piloto? Vocês querem fazer um curta-metragem? Tragam propostas. E aí, se isso rolar, a gente faz outros, tal. Acabou que não rolou porque mudou tudo, virou outra empresa. Mas a gente teve liberdade total. Então, eu me isolei na praia. Então, também tem muito do que eu acredito de processo criativo, de sair dos problemas, sair do dia a dia, sabe? Ir para um retiro. Fiquei 10 dias lá, escrevi, ia batendo aqui, vendo se estava dentro da verba que a gente tinha. Rolou, é isso aí mesmo. A gente apresentou algumas versões, mas foi aprovado, a gente fez, foi redondo, foi processo de cinema, a gente filmou com atores de cinema e não de publicidade. O cliente entendeu isso, teve muita maturidade, não quis que a marca falasse mais alto do que a história, respeitou a história, o timing. Foi um filme de 13 minutos, a gente acabou inscrevendo em festivais de cinema, primeiro porque a gente não tinha grana para festivais de publicidade, e segundo porque eu achava que era uma obra de cinema e eu queria provar pra gente mesmo que a gente estava fazendo um projeto de cinema. E a gente levou e foi selecionado, a gente ganhou Cíclope, que é um festival importante, ganhamos ouro na categoria curta-metragem, foi o único. E no LA Shorts, que é um dos principais festivais de cinema de Hollywood, que o vencedor é nomeado para o Oscar, ele foi selecionado entre, 40, 50 do mundo inteiro. E lá eu falei, isso é um branded content, quando me perguntaram. E a galera achou incrível uma marca bancar um filme que é cinema. Vocês podem até colocar depois coloco o link aí embaixo para ver. Então é o que a gente acredita, e ainda é raro no mundo. Só grandes diretores têm essa oportunidade de trabalhar com grandes marcas, grandes diretores, que eu digo, os caras consagrados do cinema. Tipo, Spike Jonze é um cara que vai e faz. Mas onde ele chegou? Então, a plebe criativa, vamos dizer, que é onde a gente se encontra, a oportunidade é mais rara, a gente tem que cavar. E isso veio de uma coisa que a gente cavou, casou com o momento da marca, da empresa ali, meio que rolou um eclipse. Porque isso é algo que a gente sempre propõe, mas é muito raro. Então é algo que eu gostaria de repetir. Ali é o que eu acredito como storytelling. Tudo o resto que a gente fez tem traços de storytelling, tem coisas narrativas, a gente traz personagem, mas aquilo é storytelling na veia.
experimentar, tem que sair e fazer, porque a gente tem uma tendência, como eu tinha falado inicialmente, a criar desculpas para tudo. Ah, mas eu preciso estudar. Cinema, para mim, ele é 70% ou 80% prática, 20% teoria. Coisa que você aprende assim, ó. Você vai aprender o processo de produção, você faz um curso de 6 meses, você vai entender, e depois você vai estudando. Só que enquanto você não pegar uma câmera e ir lá e praticar, por exemplo, a publicidade me permitiu experimentar muito com uma velocidade muito grande. Diferente se eu tivesse ido fazer cinema, aí se fosse fazer um curta, aí daqui a pouco consegui dinheiro daqui a 3 anos fazer outro curta, e eu não estaria experimentando. A publicidade me permite isso. Só que hoje você tem graças ao videoclipe está voltando. Los Angeles, por exemplo, está bombando, as verbas subiram. Aqui no Brasil também estão se fazendo videoclipe, porque ninguém mais lança uma música sem clipe, que as pessoas consomem. Então, assim, ali tem uma brecha muito legal. A gente tem muitos diretores hoje, fodas aqui no Brasil, que começaram a carreira no videoclipe, estão na publicidade hoje. E o videoclipe ele permite você experimentar muito. Ainda mais quando você pega um amigo que lançou um álbum. Se você parar e sentar, vamos pensar, você pode criar milhões de coisas com uma verba ínfima, mas que você pode soltar e expressar criativamente de um jeito mais louco possível, e aquilo vai te render frutos absurdos. Então eu acho que é isso, é experimentar, é fazer. É ir, botar a mão na massa e fazer de verdade. Essa é a melhor coisa para você poder começar na audiovisual. Até porque câmera, equipamento você consegue. Fácil. Liga para um amigo, pede, não tem dinheiro, precisa da sua câmera emprestada. Você tem um celular, faz 4K. Tangerine foi um filme que foi pro Sundance, inteiro no iPhone, colorido. Então não existe desculpa. A gente que acaba criando as desculpas para isso. O que eu vejo é que a criatividade, toda criança é criativa. Depois ela esquece, ou o mundo faz ela esquecer, ou não acreditar na criatividade dela. Então acho que o primeiro passo é você resgatar a criança que você foi. As historinhas que você inventava com os bonequinhos, ou mesmo as brincadeiras que você criava, os desenhos, aquela aula de arte. Trazer esse resgate é muito importante, seja através de terapia ou meditação, o resgate da infância, porque é a infância onde mora o lúdico, sem nenhum julgamento. E a partir daí você pode ser um médico criativo, você pode ser qualquer coisa, um advogado criativo, porque falta criatividade em muitos setores. É errado pensar que só a comunicação pode se beneficiar da criatividade. O Vale do Silício está aí para mostrar o contrário. Então, e os grandes cientistas, o Einstein era um cara muito criativo. Primeiro ele visualizava, e aí depois ele corria para fazer as contas para provar aquela visualização. Ter um projeto pessoal, algo que nutra sempre, que você se comprometa a exercitar a sua criatividade, é legal. Ah, vou abrir um videolog, que seja para sua mãe ver. Não é esse o caso. Ah, vou abrir um grupo de WhatsApp para ficar mandando zoeira. Mas manda a sua zoeira, não a zoeira dos outros. Se inscreve num curso de qualquer coisa que você se interesse, sabe? Cerâmica, curso de stand-up ou curso de massagem. Porque a criatividade ela se molda a partir de insights que não tem nada a ver com a criatividade. A criatividade em si é uma coisa que você pesca da percepção que você tem do mundo. Então, expandir o seu canal de curiosidade para pescar os insights que aparecem, eu acho que esse é o maior segredo. E a partir daí traçar uma estratégia. Eu acho que todo mundo é criativo, a questão é você acessar essa criatividade. E para acessar a criatividade existem técnicas. Você pode buscar técnicas de desbloqueio criativo, você pode se enfiar num curso de arte, num teatro. Tem um cara que chama Henrique Sclo, que ele tem uns livros que falam sobre criatividade, e ele dá uns cursos, workshops, e eu fiz esse curso. Mudou a minha vida. Ele tem uma teoria que é o grande milkshake, que a criatividade ela tá ali, no ar, só que você precisa de um canudo para sugar. E todo mundo tem um canudo, só que você precisa alargar esse canudo. Então, quanto mais você alarga, mais você consegue puxar essa criatividade que está aí. E não é à toa que você tem uma ideia hoje e amanhã você descobre que alguém já fez, ou você demora com a ideia, alguém faz. Isso é muito comum. Então, o primeiro passo para ser criativo também é não levar tão a sério cada ideia que você tem. Primeiro passo não, algum passo, número, qualquer coisa. Por exemplo, meu pai, se meu pai estiver assistindo, ele tem grandes ideias, mas às vezes ele fica numa ideia. Ah, um dia eu vou lançar uma pizzaria com pizza quadrada, com pizza retangular. Eu acho animal. Mas vai e faz, ou desencana dessa ideia, joga fora e vai para a próxima. Senão você fica para sempre apegado a uma ideia que você teve, que foi boa, mas você desperdiça
o seu potencial criativo. Ele é de abundância, ele não é de escassez, não é assim, ai, eu preciso ter uma ideia, meu Deus do céu, graças a Deus eu tive uma ideia, como se fosse parir um filho com a cabeça maior que o buraco. Não é isso. Quanto mais ideias você tem, mais você vai ter. E quanto mais você compartilha ela com o mundo, as ideias que você tem, sem apego, mais ideias vão vir. Porque eu acho que o universo fala assim, o canudo desse cara é bom mesmo, joga mais aí que o cara tá escoando, sabe? Trazer pra matéria as ideias é importante. Alargue o seu canudo. Dilate o seu canudo. Deixa a ideia passar.